Como eu havia informado vocês ao longo dessa semana, inclusive já soltei o primeiro vídeo, nós iniciamos agora os nossos trabalhos em relação à Copa do Mundo. E eu vou trazer para vocês seleções que têm ótimas equipes, seleções que podem ameaçar o hexacampeonato do Brasil lá no Catar. Então no primeiro episódio eu mostrei para vocês alguns dos principais destaques da seleção da Argentina, que é um time que vem numa sequência muito positiva. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês quais são as grandes virtudes, os principais jogadores do time da França, que é simplesmente a atual campeã da Copa do Mundo, venceram na Rússia em 2018 e são também os penúltimos vencedores da Liga das Nações, venceram a temporada 2020-2021. Agora nas campanhas mais recentes, a França deu uma decepcionada, apesar do time ser hoje até melhor do que aquele que venceu a Copa. A França foi eliminada da Liga das Nações da temporada 21-22 na fase de grupos e acabou também eliminada da Euro 2020 nas oitavas de final, perdendo para a Suíça, naquele jogo que o Mbappé desperdiçou uma penalidade. Então nesse vídeo vou mostrar para vocês 10 dos principais jogadores da França visando a Copa do Mundo. Jogadores que vêm com uma bagagem muito grande, muitos deles em boa fase pelos seus clubes e vão tentar ameaçar a seleção brasileira. Então você confere tudo isso comigo agora, após a vinheta da Copa do Mundo. Nesse domingo, nós temos rodada tanto do futebol europeu quanto do Brasileirão. Inclusive, no Brasileirão, temos hoje um jogaço entre Palmeiras e Flamengo. E todos esses jogos que vão acontecer nesse domingo são grandes oportunidades para você que está atrás daquela renda extra, botar uma grana no bolso. Então sabe que você pode apostar com segurança na casa parceira do canal, que é a BR4Bet. Eles têm as melhores cotações do mercado e lá, se você quiser, você pode depositar e sacar via Pix e lá eles também dobram o seu primeiro depósito até o valor de R$300. Basta no seu cadastro utilizar o cupom BR4Bet100. Então, tô te esperando aqui no primeiro link da descrição. Lá o cadastro é rápido e fácil. Vamos primeiramente falar sobre o grupo da França na Copa do Mundo, que é um grupo que eu considero bem tranquilo. A França tem totais condições de passar em primeira no seu grupo. Então vamos lá, estão no grupo da França a Austrália, a Dinamarca e a Tunísia. Dessas três seleções, a única seleção realmente qualificada é a Dinamarca, que inclusive há poucas semanas agora, há poucos meses, venceu a França na Liga das Nações na fase de grupos. É uma seleção que, tudo bem, não tem nomes de muito holofote na Europa, mas tem jogadores de alta qualidade. O Eriksen, por exemplo, do Manchester United, o Højbjerg, que joga no Tottenham, Schmeichel, goleiro, que até pouco tempo estava jogando no Leicester City. Então são grandes jogadores. Podem não ter tanta mídia, mas é um time que aí sim, acho que pode impor alguma dificuldade à França. De resto, tem que passar pelo time que tem com tranquilidade para a próxima fase. Vamos então a quais são os grandes destaques do time da França. Vou trazer aqui jogadores de qualidade, experiência, liderança. Então vamos lá. Como é de praxe, todo time que quer ser vitorioso, todo time competitivo, tem que começar com um goleiro bom, um goleiro de confiança. E a França tem isso, que é simplesmente o seu capitão, o experiente goleiro Hugo Lloris, de 35 anos. Ele que joga no Tottenham na Inglaterra. Foi titular na conquista da Copa de 2018, é há um bom tempo já um dos melhores goleiros da Inglaterra, tem realmente um altíssimo nível. Então, é realmente difícil você conseguir fazer gols no Lloris. Ótimo goleiro e tem essa questão da liderança. É importante você sempre ter um goleiro que oriente com constância o seu sistema defensivo. Um outro pilar, querendo ou não, do sistema defensivo da França é com certeza o zagueiro Raphaël Varane, de 29 anos. Varane é multicampeão pelo Real Madrid, inclusive da Liga dos Campeões, porém, na temporada passada, tomou a decisão de jogar no Manchester United. Até o momento, no time inglês, ele ainda não virou, até porque a fase do United em si não é nada boa. Porém, o Varane na seleção tem o histórico de sempre mandar muito bem, e agora tá surgindo uma nova geração de zagueiros franceses, como o Koundé do Barcelona, tem o Upamecano também, que joga agora no Bayern de Munique, e o Varane é realmente a referência para esses jogadores. É o zagueiro de mais experiência e também de mais bagagem internacional. Nome importantíssimo também para a Copa do Mundo. Lembra que eu falei pra vocês na introdução que em relação à Copa, esse time da França era até melhor? Então, uma das posições que eles conseguiram evoluir demais foi a sua lateral esquerda, porque eles ganharam agora uma ótima opção, que é um lateral que na temporada passada da Europa foi com certeza top 3 do mundo. Eu tô falando do Théo Hernandez.
lateral esquerdo de 24 anos, que foi destaque na última temporada jogando pelo Milan. Um lateral extremamente agressivo, veloz, chega muito ao campo de ataque e nas poucas oportunidades que teve agora com o Didier Deschamps na seleção da França, mandou muito bem. Fiquem de olho no Theo Hernandez, porque se na última Copa o Didier Deschamps foi muito mais cauteloso nas laterais, colocando os zagueiros nas laterais, que no caso foi o Pavard na direita e o Lucas Hernandez na esquerda, agora ele tem realmente um foguete na sua lateral esquerda. Um cara que tem velocidade para atacar e defender com a mesma qualidade. Agora nós vamos partir para o meio-campo, onde aqui vocês vão ver aqueles pilares que realmente foram fundamentais para que a França vencesse a Copa em 18. Um deles foi sem dúvida N'Golo Kanté, volante de 31 anos da equipe do Chelsea, jogador que aparece pouquíssimo na mídia. Ele mesmo tem um estilo bem tímido, porém em campo, Kanté é um verdadeiro leão. Corre para que os seus companheiros mais técnicos, como por exemplo Pogba, possam jogar com mais liberdade, mais tranquilidade. Ele, por outro lado, faz o trabalho sujo de às vezes marcar o melhor jogador do adversário, marcar o armador, nisso ele vai muito bem. Então olho no Kanté, até porque, ao meu ver, depois que o Thomas Tuchel chegou ao comando do Chelsea, ele conseguiu até melhorar o Kanté. Então se antes o Kanté era apenas um ótimo marcador, agora ele é um ótimo marcador e também um ótimo construtor. Tanto que em diversos jogos do Chelsea ele vem jogando como segundo volante e não primeiro volante mais. Um jogador que na Copa do Mundo pode até não ser titular, mas ele deve ser uma peça muito utilizada, é o volante Aurélien Tchouaméni, que nessa janela foi contratado pelo Real Madrid por 80 milhões de euros. Tchouaméni é um jogador de apenas 22 anos e faz parte dessa nova safra de jogadores franceses. Vinha muito bem no Mônaco e até por isso foi premiado pelo Didier Deschamps com suas primeiras oportunidades na seleção principal. Claro que na hora da Copa do Mundo, na hora que o bicho pegar, vão ser realmente os mais experientes que vão segurar o rojão e serem os titulares. Mas o Tchouaméni com certeza vai ser bem aproveitado. E é um cara que até pelas suas características de bom passe, bom posicionamento, tem tudo para agregar quando estiver em campo. Um jogador que quando veste a camisa da França simplesmente se transforma é o meia Paul Pogba, de 29 anos. Desde que ele chegou ao Manchester United lá em 2016, ele se tornou outro jogador por clube. Até então na Juventus ele arrebentava. No Manchester desde então, ele nunca mais teve o mesmo ritmo. Porém, nesse meio tempo, sempre que ele jogava pela França, ele arrebentava, porque o Pogba é um cara de uma qualidade assim absurda. Ele tem um ótimo passe, ele é um cara que apesar de ter boa altura, ele não é desengonçado, pelo contrário, ele é extremamente habilidoso e tem uma finalização fora da curva. Então o Pogba é o cara que quando joga pela França, ele consegue ser um jogador acima da média. Ele agora, nessa temporada, se transferiu de novo para a Juventus e vamos ver se vai chegar bem para a Copa do Mundo. Ele teve uma grave lesão recentemente e sua presença está ameaçada para o Mundial. Sem ele, com certeza, a França perderá bastante. Um outro jogador, assim como o Tchouaméni, que a princípio não será titular, porém ele vem crescendo bastante de produção e pode ser uma ótima opção, é o meio atacante Christopher Nkunku, de 24 anos, ele que joga no Red Bull Leipzig da Alemanha. É mais um jogador daqueles que, se você não acompanha muito o futebol europeu, você pode até mesmo nunca ter ouvido falar, mas o Nkunku teve números espetaculares na temporada passada, tanto que gigantes europeus queriam contratá-lo, mas o Leipzig bancou a sua permanência. Muito bom jogador, pode atuar na armação, pode atuar jogando como um segundo atacante, muito bom jogador. Olho em Christopher Nkunku, ele é mais um jogador dessa nova geração, só 24 anos. Um dos pilares da conquista na Rússia em 2018 foi Antoine Griezmann, atacante de 31 anos do Atlético de Madrid. Jogador que acaba tendo uma característica muito próxima da do Pogba. Ele no clube, nos últimos anos, não vem mandando bem, nem no Atlético e nem nos tempos do Barcelona. Mas quando ele joga pela França, ele simplesmente arrebenta. Foi assim na Copa do Mundo, foi assim na Euro de 2016. O Griezmann é um jogador extremamente decisivo. Quando ele veste a camisa do país dele, ele se transforma. Faz gol de falta, faz gol de pênalti, chama a responsabilidade. Então, olho no Griezmann. Jogadores com esse perfil geralmente mandam muito bem na Copa do Mundo. Não à toa, na Rússia, ele acabou sendo um dos grandes artilheiros e marcou o gol na final. Temos aqui agora o jogador talvez mais badalado dessa seleção na atualidade, que é Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain. Jogador de 23 anos. Fez uma ótima Copa do Mundo em 2018, ficando marcado especialmente pela sua velocidade, só que de lá pra cá ele amadureceu ainda mais. Pelo menos jogando. Talvez com suas atitudes nem tanto. Mas jogando, o Mbappé se tornou ainda mais decisivo. Isso foi provado nas suas últimas temporadas de PSG, marcando gols na Liga dos Campeões contra Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City.
Então o Mbappé, em termos de futebol, vem num nível absurdo para essa Copa do Mundo. Realmente chega para ser um dos destaques. Resta saber se o seu ego elevado vai ou não vai atrapalhar a seleção do Deschamps. E o último nome que eu selecionei para vocês é o jogador que na temporada europeia passada é apontado pela maioria como o melhor jogador do mundo. Simplesmente o atacante Karim Benzema, de 34 anos. Ele que voltou para a seleção francesa com tudo. Para quem não se lembra, o Benzema se envolveu em polêmicas no passado, passou muitos anos sem ser convocado, inclusive a França venceu a Copa de 18 sem ele, e sim com o Giroud sendo titular. Então a princípio as pessoas não sentiam falta dele. Porém, ele atingiu um nível tão absurdo no Real Madrid que ficou impossível não convocá-lo. E ele voltou com tudo. Tem se entrosado muito bem com o Mbappé, com o Griezmann, tem voltado a marcar gols e é um cara também que é extremamente decisivo. Então só nessa questão de decisão, eu apontei para vocês pelo menos 3 jogadores. Mbappé, Griezmann e agora o Benzema. Que isso ficou novamente mais do que provado nessa temporada passada da Liga dos Campeões, onde o Benzema botou no bolso todos os adversários do Real no mata-mata até a final. O PSG, o Manchester City, o Chelsea. Então esse cara, se vacilar na Copa do Mundo, vai brigar com certeza para ser um dos grandes artilheiros. Agora eu quero ver sua opinião nos comentários. Qual que é a sua visão em relação à seleção da França? Considera eles realmente um dos favoritos para vencer o seu tricampeonato? Põe nos comentários qual que é a sua visão. E se você acha que hoje a nossa seleção, o Brasil, tem condições de bater de frente com a França. Então, bom, galera, esse foi o vídeo desse domingo. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like porque fortalece demais o meu trabalho. Desejo a todos vocês um ótimo domingo com a família de vocês. Aproveitem bastante e amanhã estamos de volta aqui no canal. Lembrando, nesse domingão, que apostar, fazer uma grana, então vai na casa parceira BR4Bet. Link na descrição, cadastro simples e rápido e lá, se você quiser, eles dobram o seu primeiro depósito até R$300. Basta utilizar o cupom BR4Bet100. Aproveita aqui, hoje mesmo tem Palmeiras e Flamengo. Baita jogo. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!